bênção saber que os nossos pecados foram perdoados por Jesus Cristo. Agora, para Ele, isso custou a própria vida dele. E a nós, então, cabe adorá-lo, cabe servi-lo e reconhecer sempre esta bondade dele para conosco, né? Então, esse é o momento da palavra de Deus falar no nosso coração. E nós vamos, então, abrir nossas Bíblias. Aí, em João capítulo 10. Esse texto já foi lido, o irmão Ismael leu agora há pouquinho, e nós acompanhamos a leitura que ele fez. De maneira que não vamos fazer a leitura novamente, vamos apenas agora verificar algumas lições em alguns versículos de João capítulo 10. João capítulo 10. Temos várias lições muito preciosas aqui nesse capítulo, que Jesus deixou para nós. Jesus, o bom pastor. Não há outro bom pastor como Jesus. Pode ter pastores espalhados por esse mundo todo, que é muito dedicado, consagrado, serve bem a causa do Senhor Jesus, mas nenhum é igual a Jesus. Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é maravilhoso, é completo. Jesus é um pastor completo. Tudo que o texto aqui vai falar a respeito de pastor, Ele fez. Ele foi na sua perfeição, né? E graças a Deus que nós o conhecemos. Não da maneira como nós conhecemos uns aos outros aqui, né? Com esses próprios olhos, mas nós o conhecemos pela fé, pela confiança, pela crença, pela certeza da pessoa dele, quanto à sua existência, quanto à sua obra, quanto ao que ele fez. Isso o torna bem pessoal para nós. Alguém até já disse que ele tinha tanta intimidade com Jesus que podia, na sua oração, até quase que encostar nele. Uma impressão que ele tinha, isso é um sentimento que ele tinha tão perto que ele andava com o Senhor Jesus. Jesus, o bom pastor. Vamos então olhar aqui algumas lições. Em primeiro lugar, o bom pastor é aquele que conhece as ovelhas. Conhece as ovelhas. Veja o versículo 3 aí, o que fala: aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. É pastor das ovelhas. Liga este versículo 3 com 14. O mesmo capítulo aí, 14. Eu sou o bom pastor. O quê? Conheço as minhas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas. Então, o bom pastor é aquele que conhece as ovelhas. Jesus conheceu muito bem aqueles 12 apóstolos que ele lidou por 3 anos já. Jesus conhecia as pessoas que o cercavam ali. Mas será que Jesus também nos conhece como ovelhas dele? Será que ele me conhece? Ele te conhece? Amém. Conhece, com certeza. Da mesma maneira como ele conhecia Pedro, João e todos os apóstolos, e aqueles que não foram apóstolos, mas foram discípulos dele, ele conhece também a cada um de nós. Ele nos conhece. Então não é um pastor ausente, um pastor indiferente com as suas ovelhas, mas ele dedica, sim, conhecimento com respeito às suas ovelhas. Essa é a primeira coisa que traz para nós a ideia de um pastor perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. A outra coisa também que nós sabemos é que ele guia as suas ovelhas. Ele não só conhece, mas ele guia. E esta é uma grande verdade, porque pelo fato dele conhecer, ele sabe como guiar. Não é isso? Se nós não conhecemos um cego, como é que nós vamos guiar esse cego? Nós vamos dizer, lá você entra para a direita, para a esquerda, sobe lá e vem e tal, e tchau. É assim que guia cego, né? Se bem que eu fui guiado assim como um cego, olha, inverteu o negócio. Aquele dia, os irmãos lembram, indo lá para a Serra Negra, irmã Maria,
Aí nós estávamos meio indecisos com respeito à estrada lá. Aí tinha um senhor sentadinho lá em frente do portão. Paramos, pegou bem pertinho e o pastor Ricardo perguntou: senhor, essa é por aqui que a gente vai para a Serra Negra? Ele então falou assim: pode ir até o fim, tal, pode seguir a prática, você chega na Serra Negra. Você está no caminho certo. E quando nós olhamos, ele era cego. Aí o pastor Ricardo não parou mais de ficar fazendo gozação disso. Pastor, o senhor foi pela informação com cego. Mas, irmãos, o fato é que Jesus nos conhece, por isso ele pode nos guiar. Quando a gente conhece a pessoa, a gente pode dar a ela uma certa palavra no sentido de guiá-la para alguma coisa, para aquilo que ela precisa. O versículo 4 aí, ele fala exatamente disso. Depois de fazer, versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Ele vai aonde? Adiante delas. Isso é muito bom, meus irmãos, é o guia. É aquele que vai na frente. É aquele que vai desbravando, é aquele que vai abrindo o caminho, que vai tirando os embaraços. É aquele que vai mostrando em que direção seguir. Ele não vai lá para trás dizendo: olha, você vai aí. Ele não vai pelos lados, mas ele vai na frente, abrindo o caminho. Isso é maravilhoso, porque o Senhor Jesus Cristo faz exatamente isso. Ele guia as suas ovelhas, indo adiante de cada uma delas. Só se perde quem não acompanhá-lo. Só vai tropeçar quem não estiver seguindo a Cristo. Só vai se desviar de um lado ou outro se não estiver seguindo os passos dele. Mas se estiver com ele, então não tem como se perder, porque ele está diante de nós. Vale a pena então saber que Jesus é o nosso bom pastor e que ele que está nos guiando em todas as coisas da vida, né, irmãos? Em todas as áreas da vida, ele nos guia, ele nos orienta, ele diz para que lado tomarmos. Em terceiro lugar, nós podemos ver também que Jesus Cristo, como bom pastor, ele protege as suas ovelhas. Olha lá para o versículo 13, como diz exatamente isso: o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as suas ovelhas. O que ele quer dizer com isso? Olha, o mercenário, ele não protege, mas eu protejo, certo? Eu protejo. E nós muito bem sabemos, irmãos, que existem os mercenários, por isso Jesus já falou aqui. Mercenário é o falso pastor, é o pseudo pastor, é aquele que se faz pastor, mas não é aquele que Deus fez pastor. E muitos têm se espalhado por aí tudo. E quando se fala em mercenário, nós recebemos um papel dizendo algumas coisas com respeito a isso, fazendo assim um paralelo entre o pastor verdadeiro e o falso pastor, ou seja, o bom pastor que é Cristo e aquele que imita Cristo, né? Então temos o verdadeiro, mas temos o mercenário. O que é o mercenário? Então vamos aproveitando aqui essa comparação que fez o autor desconhecido, então não sei, não posso dizer para vocês quem fez isso, mas ele usa a expressão pastor chamado e chamado pastor, que tem diferença. Pastor chamado é aquele que Deus chamou para o pastorado, e o chamado pastor é aquele que simplesmente se chama pastor. Então ele faz aqui uma comparação, e vamos aqui trocar, fazer a comparação com o bom pastor que é Cristo e o mercenário que ele menciona aqui no capítulo 10. O pastor chamado ama gente, assim como o bom pastor ama as suas ovelhas. Mas o chamado pastor ama dinheiro e fama. O pastor chamado prega com 1, 2, 3, paixão. Certo? Mas já o
chamado pastor simplesmente prega. O pastor chamado é feliz. O pastor chamado é feliz. O chamado pastor vive mal-humorado. Então, a segunda parte é sempre do mercenário, tá? A segunda parte, colocação é sempre do mercenário. O pastor chamado tem visão, quer dizer, ele enxerga o aprisco, ele enxerga as ovelhas, as necessidades, guia as ovelhas. Então ele tem uma visão do campo, uma visão das suas ovelhas. Já o chamado pastor imita as visões, simplesmente imita. O pastor chamado cuida das ovelhas, mas o chamado pastor abusa das ovelhas. É o caso do mercenário. Ele só vem para roubar, matar, destruir, né? Mas o pastor, o verdadeiro pastor, aquele que é chamado, este não. Ele realmente cuida das ovelhas. O pastor chamado tem casa. Já o chamado pastor tem mansão. O pastor chamado liberta, enquanto que o chamado pastor tiraniza, põe medo, horroriza as suas ovelhas. Ele pastoreia com chicote, né? O pastor chamado é acessível. O chamado pastor é inalcançável. O pastor chamado prega de graça. O chamado pastor cobra para pregar. Sabe? Isso é mesmo. O mercenário cobrou muito dinheiro. A primeira igreja lá de São Paulo, que estava pleiteando uma conferência, e então chamou alguém. Eu não sei nem se chamou, porque o dinheiro era muito alto. Eu vou, mas precisa pagar. Não é só oferta, essas coisas, é pagamento mesmo. É muito alto o que se prega, o que se cobra para pregar. O pastor chamado tem ovelhas. O chamado pastor tem fãs. O pastor chamado chama para Cristo, enquanto que o chamado pastor atrai para si. O pastor chamado ensina. O chamado pastor exibe-se. O pastor chamado erra. O chamado pastor é perfeito. O pastor chamado tem medo. O chamado pastor mete medo. É medo o negócio. O pastor chamado chora. O chamado pastor se vinga. O pastor chamado é inconformado. O chamado pastor é alienado. É isso que Jesus está mostrando no texto. Ele é o verdadeiro, mas o mercenário é falso. Mais ou menos como essa colocação que esse autor fez aqui, né? Então existia naqueles dias, existe nos nossos dias. E continuarão existindo. Aí depende muito das ovelhas também, em saber compreender o verdadeiro e o falso. Prosseguindo aqui, irmãos, depois que nós temos já visto que ele conhece as suas ovelhas, que ele guia as suas ovelhas, que ele protege as suas ovelhas, isto é bom, pastor, né? Agora também ele é conhecido de suas ovelhas. Ele é conhecido de suas ovelhas. O versículo 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Porque ele é acessível, né? Ele tem um diálogo, ele está aí à disposição das ovelhas, e as ovelhas têm a oportunidade de conhecê-los, ou de conhecê-lo. Tem a bênção de não só de ser conhecida por ele, mas também de conhecê-lo. Então há realmente uma empatia aí entre eles. Confirma isso com o versículo 27 do texto mesmo aqui, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Há um entrosamento maravilhoso entre o bom pastor e as ovelhas.
Jesus é este bom pastor, que tem todo esse cuidado para com as suas ovelhas. E as verdadeiras ovelhas dele também correspondem desta forma, como o texto está falando para nós aqui. Em quinto lugar, nos fala que ele, o bom pastor, sacrifica-se pelas suas ovelhas. O versículo 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Muitos obreiros, muitos servos de Deus deram as suas vidas pela obra de Deus, por servir ao Senhor, por levar a mensagem às pessoas, né? Às vezes muitos missionários que vão a lugares tão difíceis, e nós temos aí no nosso boletim mesmo alguns irmãos, alguns obreiros, alguns pastores que estão lá em lugares onde estão sendo perseguidos, e os nomes deles estão aqui para serem lembrados, né, em oração. A última coisa aí no boletim, motivo de oração, lá embaixo: presos, Said Musa, pastor Youssef e outros, condenados à forca, por pregarem o Evangelho. São bons obreiros, bons pastores que dão a vida, na semelhança do bom pastor Jesus, que deu a vida na cruz pelas suas ovelhas. Se estamos aqui hoje à noite, irmãos, como ovelhas de Jesus, graças a Ele que sacrificou-se por nós. E o sacrifício dele, o sangue derramado, aquele corpo naquele madeiro, morto agora, é no nosso lugar, é no meu, no seu lugar. Então ele se sacrificou por nós, por isso nós somos suas ovelhas e ele é o nosso bom pastor. Graças a Deus por esse sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. Em sexto lugar, veja o versículo 15 ainda, por favor. Versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas. O mercenário não dá a vida pelas ovelhas. Pelo contrário, quando o mercenário, quando ele percebe qualquer situação desagradável, que vai apertar um pouco o lado dele, o que ele faz? Ele foge e larga suas ovelhas. Ele pensa só em si mesmo. Ele está procurando o seu bem-estar, a sua vivência e a sua sobrevivência, mas não a das ovelhas. Então ele não se sacrifica de maneira nenhuma pelas ovelhas. Então, em sexto lugar, nós vamos ver que o Jesus, o bom pastor, além de conhecer as suas ovelhas, além de guiar as suas ovelhas, além de proteger as suas ovelhas, além de conhecer as suas ovelhas, além de sacrificar-se pelas suas ovelhas, ele salva as suas ovelhas. Verso 28. Olha o que diz o verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha, uma vez ovelha do Senhor Jesus, ovelha para sempre. E esse versículo está falando exatamente disso. Eu lhes dou a vida eterna. Vida eterna é salvação de alma, salvação do espírito, salvação. E esta salvação, quem traz, quem nos dá, não é a igreja, não é a religião, não é nenhuma filosofia, não é nenhum obreiro, não é nenhum pastor, nada disso. É o próprio Jesus. O que diz o verso? Eu, quem? Ele, Jesus. Eu lhes dou a vida eterna. Ninguém dá mais, somente Ele é que dá a vida eterna. E ainda Ele diz que aqueles que recebem a vida eterna jamais perecerão, jamais.
certo? Assim como lá em Romanos capítulo 8 fala do amor de Deus, que nada, absolutamente nada, rompe com o amor de Deus para com as pessoas. Nada, não existe nada. E lá dá exemplos, até o impossível, até o inimaginável não pode destruir esse amor que Deus tem. Assim é também esta vida eterna que Ele dá às suas ovelhas. Ninguém pode tirar, ou seja, jamais perecerão. Eternamente. Eternamente. Não há espaço, não há limite de tempo. Jamais haverá um dia, um tempo, uma hora em que, olha, naquele momento, se você não estiver bem com Ele, Ele vai cortar. Não existe esse tempo. É eternamente segurança dessa salvação que Cristo dá às suas ovelhas. E ninguém as arrebatará da minha mão. Se tiver alguém que tem mais poder do que Cristo, pode tirar uma ovelha das mãos dele. E se isso acontecer, ele deixa de ser quem ele diz que é. Se isso acontecer, ele já não é mais esse Jesus que nós conhecemos na Bíblia. Se isso acontecer, ele já não é mais esse Jesus, o bom pastor. Porque alguém já chegou e tirou dele alguma coisa. A força, a marra, tirou e ele não teve como evitar isso. Então, acabou. Mas não acontece isso. O versículo está dizendo que ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém tem poder para fazer isso. Aquilo, versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode arrebatar. Perceberam que aí já não é mais só uma mão, mas são duas. É a mão do Pai e a mão do Filho. A mão do Filho e a mão do Pai. É em segurança daqueles que têm vida eterna, das suas ovelhas. Então alguém já exemplificou que nós estamos nas mãos de Cristo e a mão do Pai está sobre nós. Então nós estamos entre essas duas mãos. Quem vai tirar daí? Ninguém, não existe nada absolutamente que tem poder para tirar. Isso te conforta ou não? Isso te alegra? A mim sim. A mim me dá muita alegria, muito conforto, muita paz. Porque se for depender de mim, amanhã eu estou no inferno. Mas não depende de mim. Agora depende totalmente dele. É Ele que nos guarda. É Ele que nos protege. A salvação é dele que vem sobre nós. Portanto, somos ovelhas de um bom pastor, que é Jesus. E nós estamos escondidos nas suas mãos. É verdade? Então, louvado seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Em último lugar, Ele também guarda as suas ovelhas. Como nós acabamos de falar aqui, ninguém as arrebatará das minhas mãos. É o verso 28. Mas vamos ver outros dois versículos nesse sentido de que Ele realmente nos guarda. Olha, Colossenses 3:3, saindo um pouquinho de João capítulo 10, em Colossenses capítulo 3, versículo 3 também. Olha, veja se eu vou dizer aqui o versículo correto que você tem na sua Bíblia aí. Diz assim, olha: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Em Deus. Já pensaram aí no envolvimento do Pai e do Filho na salvação de cada um de nós? Esse verso é bonito demais. Ele traz uma paz, segurança. Olha, de novo, porque morrestes e a vossa vida agora está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pense bem nisso. Quando Jesus Cristo morreu, nós morremos com Ele, certo? Nós
isto é, aquele que acredita nele, aquele que tem fé nele, porque quem não acredita, quem não o tem como seu Salvador, esquece tudo. Mas quem aceita, então o que acontece? Quando ele morreu lá na cruz, eu morri lá na cruz com ele, porque ele morreu como meu substituto. Muito bom. Então, se eu morri com ele, significa que eu também fui sepultado com ele e que eu também ressuscitei com ele, tudo com ele, certo? De maneira que agora eu não existo mais em termos espirituais. Eu não existo mais. Por quê? Eu estou o quê? Com Cristo morto, oculto, guardado, protegido em quem? Em Deus. Pensou que coisa linda isso? Que coisa maravilhosa, que segurança. Alguém pode, porventura, invadir o céu e nos tomar das mãos de Deus? Não há. É por isso mesmo que lá em Mateus já fala, pensando assim em tesouros e coisas, fala assim, olha, não adianta guardar tesouros na terra, porque a ferrugem come, o ladrão passa a mão, mas se juntar tesouro lá no céu, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não mina, por que isso? Porque lá existe segurança. E nós estamos em segurança lá com Deus. Nós estamos vivendo aqui, irmãos, mas nós somos de lá, viu? Nós só somos emprestados aqui, tá? Ele só nos emprestou por um tempo, para a gente ter uma missão aqui, né? Viver, testemunhar, pregar, etc. Mas, na verdade, o nosso lugar é lá. O cofre de segurança que nós estamos depositados aqui em cima. Tá certo? Por isso, vamos abrir nosso coração, vamos abrir nossa mão, vamos servir a Deus, vamos prestar culto a Ele, vamos estar com Ele, porque é um tempo só. Já passa. E vamos estar em cima com Ele. Mas eu quero também um outro versículo que garante que realmente nós estamos guardados nele. 1 João. Pode ir lá, por favor. 1 João, capítulo 5, versículo 13. 1 João capítulo 5, versículo 13. Pode ler para nós, por favor. Quem encontrou? Essas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que tendes em nome do Filho de Deus. Muito bem. Então, esse texto foi escrito e a Bíblia também foi escrita a fim de sabermos, certo? A fim de sabermos que temos o quê? A vida eterna. Essa vida eterna é em quem? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Muito bem. Esse versículo está falando que aquele que está em Cristo, que crê em Cristo, certo? Aí, que recebe a Cristo, está salvo. E ele escreve dizendo, eu estou dizendo para vocês que vocês estão salvos, seguros. Aquela promessa de Cristo é válida. Vocês estão seguros nas mãos de Deus. Então, irmãos, que maravilha é esta? Ter como o bom pastor o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, quem não vive essa delícia da palavra de Deus, dessa promessa, dessa verdade, quem não vive essa realidade, tem que viver outra realidade, que é totalmente oposta, é totalmente negativa. Então, se não é céu, é inferno. Se não é Cristo, é o mercenário. É preciso imaginar, pensar nessas coisas. E não é difícil a gente ter a certeza de que Jesus Cristo também passou para mim essa salvação e eu estou seguro nas mãos dele. Nós já lemos várias vezes aqui hoje. É só o que? Crer no Senhor Jesus.
Lá em João, mesmo capítulo 1, 12, diz: mas a todos quantos o receberem quem? Jesus, o bom pastor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ninguém tem poder para se tornar filho de Deus, senão crer em Jesus. Porque é nesta fé, é nesta crença que Ele nos outorga o poder para nos tornarmos filhos dele. E se é só assim que a pessoa se torna filho dele, então, se não crê, não confia, não recebe, é filho. Parece que não é pelo que fala aqui no versículo. Mas eu te digo, hoje à noite você pode tomar uma decisão ao lado desse Jesus, que é o bom pastor. E você vai se livrar de mercenários, vai se livrar de toda confusão, vai se livrar de insegurança, vai se livrar de incertezas, vai se livrar de tantas religiões, porque você estará seguro naquele que é o verdadeiro pastor, Jesus Cristo. Abra seu coração, abra sua mente, receba-o desta maneira e seja feliz, desfrutando da segurança da sua salvação.